Olá, minha gente do meu canal do YouTube. Hoje é o final de domingo, né? A tardezinha já terminando. Agora começou a refrescar um pouco. Passou o dia bastante quente. E daí eu vim gravar esse vídeo agora. Já é mais de 6 horas da tarde, né? 18 horas. E possivelmente muita gente vai ver ele só amanhã. Eu espero que veja, porque hoje vou contar uma história. Na verdade é um conto. Poderia se até ser uma literatura de cordel, mas eu não tenho essa capacidade e, e isso veio na minha mente e me deu vontade de fazer. Ela só vai dividir essa história, esse conto vai se dividir. Veja bem que eu estou falando é história, não é história. Em duas partes. Eu vou fazer uma hoje e amanhã vou terminar ela. E após essas duas partes vai ter um pequeno comentário. Vai ser em outro vídeo, né? Porque senão fica muito longo os vídeos, né? E não é bom daí. Então é assim, eu sempre, depois que eu entrei nas redes sociais, principalmente no YouTube, eu venho seguindo e vendo muitos vídeos de pessoas que fazem comentário, fazem vários tipos de trabalho a respeito da região do Nordeste. E isso me cativou muito e eu gosto demais da literatura nordestina, e da região, as histórias, tudo que aconteceu e ainda acontece, né? Então eu vou fazer aqui uma coisa assim um pouco assim, não tem romantismo nenhum, mas tem um pouco assim de humorismo, né? Talvez e uma coisa para você ficar pensando, você vai saber no final do que vai ser uma coisa bem gostosa de escutar. Tá certo? Então a minha história começa assim. Era uma vez no Nordeste. Esse é o título do meu conto, né? Na verdade, é referente a uma profecia que está se cumprindo. Então vamos lá, gente. Também vou dizer também que qualquer semelhança será mera coincidência também. Não, isso aí veio da minha cabeça e a história vai começar então, que lá pelos anos 20, 30, 40, andava pelo sertão do Nordeste, mais precisamente no estado de Pernambuco, Alagoas, Bahia, um homem que peregrinava pregando o Evangelho de Deus, Nosso Senhor, fazendo benzimento, algumas curas, remédios também, pois era um exímio conhecedor de plantas e raízes medicinais daquela região. Qualidade que ele tinha herdado dos seus pais, avós, né? Que eram de origem indígena, negros, né? Que é natural, todos nós temos essa origem de negro, indígena, certo? E então, esse homem tinha uma característica ímpar, né? Ele usava sempre uma túnica longa, sandálias de couro, uma barba longa, cabelos também compridos. Isso me reporta também ao João Antônio Conselheiro também, que era do Arraial de Canudos também, que foi destruído naquela época, pouco antes, né? E completamente dizimado e morto todos os seus habitantes, né? Então, era parecido com o Antônio Conselheiro.
seu semblante sempre era muito contagiante, cativava qualquer um que precisava da sua ajuda, né? Era bondoso e sempre tinha uma palavra assim de conforto, de esperança para aquele povo que eles eram muito oprimidos pelos ricos coronéis e ainda assolados pela era lampiônica também, né? Que é dos anos 20 a 40. Terminou em 36 com a morte desse personagem histórico do Nordeste, mas ainda teve alguns remanescentes, né, que ainda ficou assolando. Então era muita bandidagem e o povo vivia no meio daquilo, sofrido. O nordestino sempre foi um povo muito sofrido, muito dominado por muitas pessoas que era como se fosse se escravizado até, né? Pelos aqueles ricos coronéis, né? E não só pelos coronéis também, como eram mortos e judiados por cangaceiros, né, na época, né? Esse pregador é já considerado até por muitos como um profeta já, né? Porque ele fazia as profecias dele e fazia suas pregações e ele aglomerava muita gente com ele. Onde ele passava, ele já era uma pessoa já que estava bastante conhecida na época pelas andanças que ele fazia, né, pelo Nordeste. E as pessoas humildes, pobres, carentes, precisavam, né, daquela ajuda que ele, que ele podia dar, que seria assim uma ajuda espiritual, alguma cura que ele promovia, benzimento, né, que o povo usava muito fazer isso antigamente. E tudo isso eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas que faziam esse tipo de trabalho e dava certo mesmo, é uma coisa de Deus mesmo, que dá aquele dom para aquela pessoa fazer um benzimento para muitas coisas, né? Então é verdade, eu acredito muito nisso, né? Então esse profeta, esse pregador, ele fazia esse trabalho. E daí como melhor, daquele povo humilde, faminto, escravizado, oprimido pela burguesia nordestina aquele cangaço que assolava aquelas regiões, né? Ele fazia diferença nas vidas das pessoas, né? Confortando aquelas pessoas. Tudo. Porém, aquele povo extremamente religioso, né? Achavam seu consolo nas palavras daquele homem já considerado um homem de Deus, né? Na verdade, né? E o nordestino tem por natureza, por centenas de anos, de ser muito religioso. É um povo até hoje são religiosos. Então aquela pessoa fazia essa parte bastante de solidariedade, né? De ajuda, né? Para aquelas pessoas. E fazia a tua peregrinação, que era o gosto dele, e assim a vida ia seguindo, né? Eu quero deixar também frisado também quanto a saga nordestina, né? Das suas lutas, da perseverança para sobreviver naquele ambiente assolado pela seca, né? O Nordeste sempre teve esses problemas de seca, salvo algumas regiões, né, que tem em Pernambuco, tem algumas regiões ainda que a chuva é mais normal, né? Mas geralmente no sertão nordestino mesmo é muito seco, muito seco. O povo passa sede, fome. Isso até hoje ainda acontece isso aí. E daí para quem conhece um pouco da história do Nordeste, vai sentir todas essas necessidades, esses problemas que existem
naqueles estados, né, do nordestino. Né? Então, é aquele pregador já com uma idade bem avançada, porque já se passava muitos anos, muitas décadas que ele estava fazendo aquele trabalho dele, né? Que o trabalho dele normalmente era esse, né? De sair e fazer suas pregações em nome de Jesus, enfim, do cristianismo, né? E com a idade avançada dele já dava sinais de cansaço, seu corpo já bem debilitado pelas suas andanças, né? Porque andava sempre em terrenos muito complicados, no meio da caatinga, passando sede, sol quente. Então ele já tinha essa idade já bem avançada e na verdade o seu corpo já não ajudava mais, né? A sua vontade de continuar era começava a ser diminuída porque ele não tinha quase muita mais mobilidade para fazer longas caminhadas como ele fazia. Ele chegou, em certa época também, ele chegou aí até andando até no Ceará, sertão do Ceará também. E então a maior parte do tempo dele ele passava na casinha dele de taipa, né, de barro, né, já recolhido pela sua idade, andava menos, né? Quando de repente se parecia que tudo tinha terminado e sua jornada já estava chegando ao fim, a sua missão ele achava que já estava sendo cumprida diante de Deus, né, e dos homens, né? Porém, daí em uma noite de lua bem clara, uma lua cheia, com certeza, e céu bastante estrelado, o velho profeta, ao terminar de as suas orações, sentou-se como de costume numa cadeira fora da casa, do seu paiol, né? Era, por sinal, uma cadeira velha já, né? Já que ele não tinha grandes. Ele não tinha riqueza nenhuma, na verdade, né? Ele vivia a vida mais humilde e simples possível, como era todo nordestino naquela época, né? E como sempre, ele sempre sentava naquela cadeira e ficava olhando para o céu e admirando, né, a beleza que tinha a lua, as estrelas e, e pensando o quanto que Deus era grande de ter feito toda essa coisa bonita que é o nosso mundo, né, na verdade, né? Você sair uma noite para fora e ficar admirando as estrelas, o céu, é uma coisa muito gostosa, né? E você ficar olhando, né? As estrelas às vezes mudam de lugar. A gente fala estrela, mas deve ser algum cometa. O que ele fazia então? E daí, como todo mundo que mora no interior, no sítio, assim, né? Vai dormir cedo, porque não tem televisão, não tem. Hoje tem celular, mas lá também não tem, às vezes não tem luz. Então era dormir cedo. Mas ele, do lado de fora, ele ficava ali algumas horas admirando aquilo, né? Mas em determinado momento naquele dia, ele sentiu os seus olhos assim, que dava um pequeno sinal de sono e, e sem ele esperar, ele adormeceu. Aquele, aquele velho profeta adormeceu. Adormeceu e um sono profundo, né? Coisa que nunca acontecia com ele.
E ele sentado na cadeira, eis que, estando adormecido, né? Ele sonhou. Ele teve um sonho. E Deus veio conversar com ele através desse sonho. Desse sonho. E disse para ele: meu amado pregador, ainda tenho uma última tarefa para ti, e deverás cumpri-la antes de descansar eternamente junto de mim, teu Deus. E aí ele começou a narrar o que ele queria do pregador. Te darei forças suficientes para continuar, para cumprir, né, o que vou te dizer. Saia e profetize junto às multidões que sempre te acompanharam e seguiram, que as tribulações, sofrimentos e ranger de dentes ainda não terminou. Então, para ele era, apesar de ele estar no sonho, né? Quando Deus aparece para a gente e fala que ainda não terminou e que ainda vai continuar, a gente fica triste e bate um desânimo na gente, né? E continuando, ele dizia: e vai continuar por um longo tempo. Diga-lhes também que o anjo das trevas deixou cair algumas sementes do mal, as quais vão germinar e corromperão a muitos dos nossos. Corromperão a muitos dos nossos. Também te digo que desses demônios que vingarão, poderão ser combatidos. Poderão ser combatidos. E exterminados pelo nosso povo santo e de fé. Uma grande realidade, né? A gente pode sim expulsar muitos demônios, né? Através de Jesus e da nossa fé, né? Mas, como Jesus também foi tentado pelo demônio, mas era Jesus, ele era incorruptível, né? Não se corrompia pelas ofertas, né, que o demônio fazia a ele e, e queria que ele pecasse, né, contra Deus Pai, mas ele não caiu nessa, o demônio não conseguiu, né. Daí, continuando o sonho que o profeta estava tendo, dizia Deus Nosso Senhor que, todavia, em meio a essa semente do mal, cairá uma transgênica, transgênica do mal, conhecida no inferno como a besta fera. Uma besta fera. Difícil de ser extirpada, eliminada, já que tem poderes superior a outros. Esta semente transgênica geralmente são primo de Lucifer, o anjo da morte e das trevas. Isso no sonho dele. Deus falando com ele. Essa besta fera tomará muitas formas. Enganará, roubará e tornar-se-á um déspota. Liberará todo tipo de promiscuidade
tentará contra Deus, fará aliança só com o que há de mais maléfico e horroroso em outras nações. Tornar-se-á um governante, e todos as outras sementes do mal estarão a seu trabalho, e o protegendo, né? Protegendo a besta fera, e pelo que eu, na minha opinião, como escritor desse conto, caiu justamente no nosso querido Nordeste, né? E, e esses pequenos demônios que serão engajados junto ao o poder da besta fera maior, são os que vão fazer o trabalho de prender, de tirar os direitos, né? Vão criar facções pequenos, pequenos exércitos do mal. Sua Da boca dessa besta fera expelirá mentiras, ódio e muitas coisas de mal para toda a nação, para todo o Nordeste. Vai fazer com que as pessoas fiquem dependentes, né, do seu domínio, de falsidade, de enganação, e assim vai ser. Isso estava sonhando o nosso querido profeta de Deus. Também vai intimidar as pessoas também, né? Sempre intimidando. Isso vai continuar por décadas, essa intimidação. A inversão de valor e o regime de exceção também, né? E a doutrina do maligno prosperará por algumas décadas, veja bem, por algumas décadas, e no final ele diz, naquele sonho, diga também ao nosso povo que não percam a fé e a esperança em mim. Jamais os abandonarei. Jamais os abandonarei. E farei nascer do ventre de uma mãe cristã um homem que combaterá e destruirá estes seres malignos das trevas. Destruirá e extirpará todo o mal causado pelos nefastos seres monstruosos. Vá, meu amado pregador, estarei sempre contigo, e esta mensagem profética que lhe falei e seja espalhada para que todos que têm ouvido e crê em mim ouça. Todos que têm ouvido e crê em mim que ouçam. Saiba você também que tu não verás o surgimento destes monstros demoníacos, pois no dia que acontecer do surgimento desses demônios, eu vos arrebatarei para junto de mim. Aí a sua missão estará cumprida.
É isso daí. A história eu escrevi aqui e li um pouco, eu não consegui decorar completamente essa pequena história que não termina hoje, né? Mas eu quero dizer que amanhã vai terminar, ela começa a ficar um pouco mais interessante, que daí começo, eu não posso nem dizer que é nascimento, mas o surgimento, a aparição dessas coisas monstruosas, né? Que Deus falou para ele no sonho dele, né? Mas é isso daí. Então amanhã eu continuo com a história e termino ela. E vocês acham que vão gostar? São um pensamento que eu não tinha nada para fazer. Hoje é domingo, né? Comecei a pensar, comecei a escrever e poderia ter escrito muito mais, né? Feito até um trabalho melhor, mas eu não sou escritor e esse pequeno best-seller meu aqui já tá bom demais para mim, né? E para alguma pessoa que gostar também, o melhor tá por vir, que é amanhã, né? No final da história. Daí vocês vão começar a entender o final do pensamento que, eu, que eu tenho, né? Tá certo, gente? Por enquanto, um forte abraço a vocês, Deus abençoe, um feliz final de domingo e até amanhã, se Deus quiser. E que Deus esteja em todas as casas dos meus amigos, das pessoas, em todo, enfim, do Brasil inteiro. Aí. A gente tem que desejar o bem para todos, né? Tudo corra bem. Amanhã, segunda-feira, é um dia de trabalhar, né? Começar tudo de novo, né? Forte abraço, beijo no coração de todos.